Bom, pessoal, bom dia. Muito bom revê-los de novo. É, Então, só resumindo aí, na última aula, né, que foi antes da prova, eu falei aí um pouco sobre a formação das nuvens, como ocorre a brisa marítima, a brisa terrestre, como ocorre a circulação dos ventos, que formam as correntes de convecção. E hoje, para fechar, eu vou falar sobre a circulação atmosférica, sobre a circulação oceânica e vou de novo falar sobre a previsão do tempo, tá? Então, abre aí na página 47 e acompanha aí a explicação. Já para de cara aí, para começar, na página 47, o desenho à direita aí, eu tenho o desenho do mapa mundi, né? E mostrando aí como que circula esse ar aí atmosférico no planeta, tá? Então, ele fala o seguinte: em algumas regiões, isso vocês podem prestar atenção ou ouvir nos noticiários quando fala previsão de tempo. Ah, região de alta pressão, região de baixa pressão, tá? Existem lugares que eu tenho uma concentração mais de pressão e outras menos. Então, eu chamo de região de alta pressão e baixa pressão. Então, é graças a essas regiões de alta e baixa pressão, eu vou formar, a gente chama de ventos alísios, tá? Esses ventos alísios, ele ocorre na região no sentido da linha do Equador. Então, vocês já viram lá em geografia que a linha do Equador é uma linha imaginária que praticamente está no meio do planeta, tá? E geralmente, próximo da linha do Equador, a incidência de luz solar quando chega aqui no planeta é bem maior. Consequentemente, tudo que é próximo à linha do Equador, a temperatura vai ser maior. E com isso eu vou criar uma região de baixa pressão. Aí a gente não pode deixar para trás também a diferença de densidade do ar, da pressão, da temperatura. Todos esses fatores faz com que eu movimente essas massas de ar. Sempre no sentido assim, olha o desenho aí, que eu já vou mostrar. Sempre no sentido em direção à linha do Equador. Esse movimento dessas massas de ar provoca um desvio nos ventos alísios. Tipo assim, empurra ele sempre em direção à linha do Equador, mas no sentido de leste para oeste, tá? Então, vamos lá. Esses fatores, pressão, temperatura e densidade do ar, a massa de ar empurra os ventos alísios no sentido da linha do Equador, tá? De leste para oeste. Para quem não sabe as coordenadas geográficas, imagine na sua frente, tá? O seu lado direito é o leste e o seu lado esquerdo é o oeste. Então, ele faz nesse sentido aqui. Linha do Equador, do leste para o oeste. Esse fenômeno de empurrar os ventos alísios, nesse sentido, se chama efeito Coriolis, tá? E é graças a efeito Coriolis que eu tenho essa circulação atmosférica aí ao longo do planeta e, consequentemente, vai interferir aí no clima, tempo e etc. Então, aqui não está igualzinho aí da apostila no desenho, tá? Mas, ó, como eu falei, ó, no sentido de leste para oeste, tá? Aí lá em cima, o vento circula ao contrário. Por quê? Devido aos polos, né? Então, aqui a gente chama de ventos polares do leste e ventos polares do oeste. Perdão, desculpe, gente. Sempre no sentido da linha do Equador. Certo? E aí, nessas setinhas vermelhas aí, ó, na apostila a gente fala que tem ventos ocidentais ao sul e ventos ocidentais ao norte. E as setinhas em azulzinha clarinha aqui, no caso da apostila aí tá em verde, tá? São os ventos alísios. Então, nós temos circulação de ventos alísios no norte e no sul. Mas lembre-se, sempre em direção à linha do Equador, no sentido para o oeste. Esse é o efeito Coriolis.
E aí, pessoal, olha aí bem no finalzinho, no parágrafo aí, ó, abaixo da palavra em destaque, efeito Coriolis. Ele fala assim, ó, essa movimentação de ar afeta diretamente o clima das regiões, como eu falei. A região amazônica, por exemplo, é uma região bem próxima da linha do Equador, é uma região de baixa pressão, onde eu tenho grande circulação de vento. Por isso que é uma região pluviométrica, ou seja, regiões com grandes incidências de chuva. A gente já estudou biomas, né? No bimestre passado. Então, por isso que ela é uma floresta tropical, certo? Devido, ela é a floresta tropical graças ao efeito Coriolis, que proporciona esse movimento de ventos e alto índice de chuva, certo? Virando a página aí, página 48. Vai lá na página 48. Só uma pergunta. Entenderam o que é o efeito Coriolis? Entendeu essa movimentação? Ó, é graças ao efeito Coriolis que nós vamos ter o último assunto que eu já vou falar. Que é lá na página 49, que é a previsão do tempo, tá? Que é a previsão do tempo. Então, como a gente estudou biomas, você pode perceber o seguinte: toda região próxima à linha do Equador vai ser o quê? Regiões úmidas, né? Regiões que vai ter índice de chuva. Já se afastando indo para o sentido dos polos, aí já é mais frio, já é regiões de alta pressão, certo? Então, lá na página 48 agora, eu estou falando da circulação atmosférica. Agora, vou falar da circulação oceânica. O que acontece nos oceanos. E agora você vai entender, por isso que eu tenho as características particulares diferentes dos oceanos. Porque você fala assim, oceano, tudo a mesma coisa. Temos aqui, 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 lá. Não é bem assim, tá? Eles têm umas características particulares devido à geografia aí. Então, agora a circulação oceânica. Vou pegar um exemplo nosso aqui, América do Sul. Se você olhar no mapa, eu tenho a América do Sul, certo? Do nosso lado aqui onde está o Brasil, ele é banhado pelo Oceano Atlântico, e do outro lado onde está o Chile, o Peru, ele é banhado pelo Oceano Pacífico. Então, é um continente que está no meio, que é banhado por um oceano e outro oceano. Oceano Atlântico, Oceano Pacífico. No Oceano Atlântico, a temperatura fica variando em média aí 20 graus Celsius. Lá do outro lado, no Oceano Pacífico, a temperatura varia em média aí 16 graus, certo? Ou seja, mais ou menos 5 graus mais frio. Essa diferença, só 5 graus. Você fala assim, o que é 5 graus? Muita coisa para o oceano. 5 graus já é o suficiente para alterar todas as características da biodiversidade oceânica. Ou seja, eu tenho características particulares da biodiversidade lá no Pacífico, que é diferente lá do Atlântico. Inclusive, pessoal, pode confirmar aí com a professora de geografia, se não me engano, até a cor, quando você olha, até a cor do oceano é diferente. Se não me engano, o Oceano Pacífico ele é um tom azul mais escuro. Até nisso ele é diferente. Consequentemente, eu também vou ter temperaturas das cidades litorâneas diferentes. Então, por exemplo, as cidades das nossas Nordeste aqui, ó, da nossa região litorânea aqui no Brasil, por ser banhado pelo Oceano Atlântico, ela é com certeza um pouco mais quente.
Agora, se você pegar as cidades litorâneas ali do Chile, do Peru, da Argentina, que é o lado do Pacífico, já é um clima mais frio, tá? Justamente porque a temperatura do Pacífico é mais frio. É só 5 graus, mas 5 graus já dá uma diferença, inclusive no clima da cidade. Ação na biodiversidade nas cidades, né? Põe aí a região litorânea. Aí a apostila, olha só que interessante, estou aí na página 48. Aí a apostila ela faz a seguinte pergunta: por que que isso acontece? Por que que eu tenho essa diferença de temperatura? Por que que eu tenho essa diferença de biodiversidade? E por que que eu tenho diferença de temperatura? Tá? Pessoal, vamos parar de conversar no chat, por gentileza? Presta atenção na aula. Eu fiz um comentário, encerrei o comentário, por favor. Bom, em primeiro lugar, a resposta de tudo isso é começando pela salinidade. Ou seja, o que é salinidade? Salinidade é a concentração de sais minerais, tá? Então, a concentração de salinidade do Pacífico é diferente do Oceano Atlântico, que com certeza deve ser diferente do Índico, tá? Segundo, a temperatura, ou seja, a incidência dos raios solares que chega nessas regiões, do lado do Atlântico, do lado do Pacífico, e a troca de calor entre o oceano e a atmosfera, do lado do Pacífico e do lado do Atlântico. Movimento dos ventos, ou seja, o movimento das correntes de ar marinho, ou seja, o movimento de corrente de ar em cima dos oceanos, tá? O sentido da circulação do vento no Pacífico, consequentemente, é diferente do Atlântico, certo? Então, são 3 fatores que interferem aí nessa diferença: a salinidade da água, a temperatura e a corrente de ar, ou seja, os ventos. A salinidade e a temperatura, pessoal, são 2 fatores que mudam, que interferem na densidade da água, certo? Então, quanto mais salgada for essa água, mais fria ela vai ser e mais densa ela vai ser. Aí eu te pergunto, quem pode me responder aí, por dedução? Qual oceano vai ser mais denso e mais frio? Pacífico ou Atlântico? O que vocês acham? O Coloca essas Atlântico? informações aqui. Pacífico. O Atlântico Eu ou o acho que é Pacífico? Pacífico. Acho que é o Atlântico. Hã? Pacífico. O Pacífico, tá? O Pacífico. Ele vai ser, consequentemente, o Pacífico ele é mais salgado, tá? Então, com certeza, toda a biologia marinha de lá é bem diferente do nosso aqui do lado do Atlântico. Por isso que a gente encontra certas espécies de animais lá do que aqui no Atlântico e vice-versa, certo? Olha como que aí na apostila, pessoal, vai lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Lá no quarto parágrafo, em cima do mapa aí. Acompanha aí. Ele fala assim, ó, essas correntes conduzem calor de regiões de baixa latitude, próxima à linha do Equador, para as regiões de alta latitude, próxima aos polos. Só você olhar aí no mapa, tá? Isso porque na faixa central do globo terrestre, a isolação é maior. Portanto, a temperatura das águas é mais alta. Essa é a origem das correntes quentes, como a corrente do Brasil e a corrente do Golfo. Elas têm maior índice de evaporação e gera mais umidade. Nas regiões polares originam-se as correntes frias, como a corrente de Humboldt. Não sei se a professora já comentou disso aqui. Que essa corrente de Humboldt, ela circula ali para o lado do Peru e da Groenlândia, lá embaixo, tá? Elas são mais densas e por isso também costumam ser mais lentas que as correntes quentes.
Porque as correntes frias, elas são mais densas. E as correntes quentes, elas são menos densas. Então, por isso que ela circula mais rápido. Além de ter menor índice de evaporação, gerando menos chuva e umidade. Ou seja, então as correntes menos densas, que são as quentes, eu tenho maior índice de evaporação. Então, por isso que nesses lugares que elas vão circular, chove mais. Então, por isso que no Oceano Atlântico eu vou ter mais chuva do que no Pacífico. Certo? E olhando aí no mapa, que eu vou mostrar agora, igual aí da apostila, na página 48, a gente pode perceber aí, ó, no parâmetro geral, não está igual da apostila, mas está semelhante, ó. Regiões áridas ou semiáridas, que são essas partezinhas aqui em amarelo, tá? Então, na apostila de vocês, as setinhas em azul, aqui para mim está em verde, é as correntes frias. E as vermelhas, no meu aqui está em vermelho escuro e aí na apostila em vermelho claro, são as correntes quentes. Então, você pode perceber, pessoal, olha aqui do nosso lado, ó, corrente do Brasil. Então, nessa região aqui, eu tenho grandes circulações de correntes quentes, certo? E olha aqui do lado do Pacífico. Eu já vou, a corrente de Humboldt aqui, ó, pega toda essa parte aqui. Então, aqui eu já vou ter circulação mais de correntes frias. Vamos do outro lado do mundo, ó, aqui já no Oceano Índico, eu já tenho correntes frias mais circulando, correntes quentes, perdão, circulando aqui, tá? Então, se você olhar num parâmetro geral, igual aí na apostila, eu vou ter o quê? Mais correntes quentes circulando praticamente no meio do planeta, vamos dizer assim. Ou seja, no Oceano Atlântico e no Oceano Índico. Se você parar para pensar um pouco, lógico, né? É um oceano que está mais próximo aqui, ó, a linha do Equador aqui, ó. Tá? O Pacífico já é mais para cima, a concentração dele. Então, eu tenho mais correntes de ar aqui. Por isso que nessas regiões aqui, ó, principalmente aqui no Brasil, ó, eu vou ter índice de chuva aqui, mais pro lado aqui, certo? Ó, se você olhar aqui, ó, deserto da Patagônia, deserto do Atacama, certo? São regiões. Só uma pergunta. No deserto chove? Não. Não. Então, por que que não chove? Porque não passa corrente quente próximo a eles, certo? Bom, agora vocês vão lá na página 49. Alguém aqui já ouviu falar do fenômeno El Niño? Ah, já ouvi falar? Só ouvi falar, tá? O que que é o efeito El Niño? El Niño vem do espanhol, tá? Que significa menino. Bom, o efeito El Niño é um efeito que ocorre mais ou menos em dezembro. Eles fizeram uma associação. Dezembro é Natal. Natal significa nascimento do menino Jesus, tá? Então, por isso que ele deu El Niño. É um fenômeno climático, tá? Que ocorre do lado do Oceano Pacífico, que vem de lá para cá e, consequentemente, altera o clima aqui na América do Sul, principalmente nosso, tá? Então, olha aqui no desenho. Eu tenho os ventos alísios. Eu não falei para você que os ventos vêm do sentido leste para oeste, que é o efeito Coriolis? O efeito El Niño, pessoal, nada mais é que é o contra. Ele vem do oeste para o leste, tá? E aí o que acontece? Ele ocorre uma desaceleração dos ventos. E aí ele causa um superaquecimento numa certa região do Pacífico. E aí o que vai acontecer com essa desaceleração dos ventos? Vai alterar todo o clima aqui. O aquecimento do oceano e os ventos fracos alteram a circulação.
e aí eu provoco distribuição de chuvas tropicais. Por isso que o nosso verão aqui no Brasil é um verão chuvoso. Pode perceber, aonde nós temos maior índice de chuva no nosso país, mais ou menos dezembro, janeiro, vamos dizer assim, é o pico, certo? Se estendendo em fevereiro e fecha lá em março. Então, por isso que nosso verão é chuvoso. Por quê? Por causa do efeito El Niño. É um fenômeno que ocorre mais ou menos nessa época, tá? Então, você pode perceber aí nos jornais, lá em janeiro, sempre a mesma notícia. Ai, choveu lá no Rio de Janeiro, sei lá, deslizou barranco, destruiu casa, gente morreu, não sei o quê. Geralmente é só nessa época aí. Por quê? Porque é um período chuvoso, tá? É um período chuvoso. Claro que tem cidades que é mais, outras menos, mas nosso verão é quente e chuvoso e úmido, tá? É graças ao efeito El Niño aí, que ocorre um aquecimento, uma desaceleração na temperatura aí, do lado do Pacífico, certo? E para fechar o assunto, pessoal, a gente está falando de tudo isso, não podemos deixar para trás de falar da previsão do tempo. Algo que a gente fala aí todo santo dia nos jornais, na rádio, na internet, né? Bom, previsão do tempo. Olha o nome, previsão. Antes de eu falar da previsão do tempo, a gente não pode esquecer, eu já falei disso daqui nas aulas para trás, até coloquei em amarelinho aqui, ó. Não esqueça, clima é diferente de tempo. Clima é a característica particular geográfica da região. Tá? Então, por exemplo, o Brasil é tropical, né? Lá os Estados Unidos é temperado, não sei das quantas. Então, é a característica particular daquela região devido à característica geográfica da região, certo? E o tempo? O tempo é um fenômeno climático, meteorológico, passageiro, temporário, tá? Um fenômeno que ocorre naquele momento e que ele pode mudar também a qualquer momento. Então, por isso que a gente faz a previsão do tempo. Eu já vi muita gente xingar, né? O jornal, a internet fala assim, previsão do tempo para Campo Grande, hoje 27/7. Temperatura X, máxima, temperatura Y, mínima, índice de chuva 80% no período da tarde. Aí chega a tarde inteira um solão e não chove. Aí você fala assim, mas como se eu vi na previsão que deu chance de 80%? Olha o nome, chance de 80%. Não quer dizer que vai chover. Não se esqueça que tem 20% restante. Então, ele pode cair na previsão dos 80% e cair nos 20%. Então, é uma previsão, tá? Existe uma ciência chamada meteorologia, que é a ciência responsável por fazer todo estudo e pesquisa meteorológica atmosférica do planeta. Tá? Aqui no Brasil, nós temos uma instituição chamada INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, certo? E aqui em Campo Grande nós temos a nossa, que, se não me engano, é na Uniderp. Então, ele está fazendo todo um estudo e pesquisa, cálculos matemáticos, físicos, sei lá, de toda essa dinâmica do clima para hoje. Previsão, tá? Se é uma